Sabe aquela vontade de ajudar o outro? Aquela vontade de curar? Aquela vontade de fazer o bem para o próximo? É justamente essas qualidades, ou algumas delas, né, que um psicanalista não precisa ter, ou melhor, não deve ter, porque isso atrapalha o processo. Então esse vai ser o assunto da aula de hoje, do Freud do Zero, aula 21. Pessoal, a gente está aqui no Já Que Cê Dá, no capítulo 12, que o título fala sobre a questão da análise profana, né? Para contextualizar, ele abre aqui dizendo que isso é um trabalho escrito do Freud, a questão da análise profana, na época que os norte-americanos, né, acabam de tomar a decisão de vincular a prática da psicanálise à formação médica, né? E é interessante essa questão, porque isso foi levantado, isso foi proposto, mas se você pegar o próprio desenvolvimento da psicanálise, no início você tinha outros médicos apenas com Freud, mas com o tempo começa a aparecer outros tipos de profissionais interessados na formação em psicanálise, no estudo da psicanálise, né, passar pela experiência de análise, trabalhar como analista. Então vai ter uma certa, do próprio Freud, uma posição contrária a isso. Aí diz o seguinte, ele coloca aqui, ó, na página 176, Freud acredita conduzir um duplo combate. Em primeiro lugar, contra os médicos. Aí ele diz, a psicanálise não é empregada, faz tudo da psiquiatria. Então ele está combatendo a isso. Aí o outro lado que a psicanálise vai combater, que Freud combate, é também a psicanálise selvagem dos psicanalistas que interpretam tudo imediatamente. Então você vai ter isso, né? Você tem os artigos sobre a técnica do Freud, que são bem importantes para quem está fazendo formação em psicanálise, né, trabalha com psicanálise, porque ali ele coloca algumas recomendações no momento em que ele percebe que a psicanálise está caminhando para um caminho muito maluco, assim, né? Que os psicanalistas estão fazendo interpretações ao pé da letra, fazendo interpretações logo no começo, fazendo assim, pegando questões que, por exemplo, né, a gente vai pegar a questão do complexo de Édipo. Isso é uma matriz do pensamento do psicanalista. Eu não preciso expor isso para a pessoa em termos teóricos, em termos da dinâmica do Édipo, para o paciente entender isso, né? Senão caio num tipo de cura, se é cura, né? Caio num tipo de intelectualização do processo, não é por aí. Então eu tenho esses conhecimentos, mas isso é para mim, né? Isso daqui não interessa o paciente entender dessa forma. A não ser que ele estude, né? Que ele entender também por essa via, mas não é por aí que se faz, né? As intervenções. Né? Acho que é como, eu não entendo nada, por exemplo, de programação, mas eu entendo que eu abro a tela do meu computador, eu quero que o aplicativo, o programa funcione. Agora, como isso foi formado lá, sei lá como é que é, o 01, 0001, não sei o que, essa parte da a linguagem de programação, não tenho o que saber, né? Eu quero que o aplicativo funcione, que o programa funcione. Agora, como isso funciona, né? Então eu entendo dessa forma. Quando você pensa a questão do complexo de Édipo, por exemplo, isso é uma matriz que eu uso para pensar, para escutar, e não para ficar fazendo intervenções falando disso, né? Enfim, aí ele traz um termo muito importante, não só para pensar essa questão da medicina, né? Não só para pensar a questão desses psicanalistas selvagens, mas para pensar a questão em geral, sobre aquele que vai trabalhar com psicanálise, que é a questão do furor sanandi dos médicos, né? Dos médicos, mas assim, é aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, aquela vontade de curar o outro, vontade de ajudar o outro, de fazer o bem para o outro. Nesses muitos anos aí, muitos anos, uns 10 que eu tô, né? 10, 11 que eu tô na psicanálise atuando, tanto com atendimento, quanto com supervisão, bate-papo com colegas e tudo mais, né? Sempre deu para perceber que os profissionais mais ávidos por querer cuidar do outro, ajudar o outro, fazer o bem para o outro, em geral é o que não se encaixa muito na perspectiva psicanalítica, né? Se porventura tem esse furor aí, o próprio exercício da psicanálise vai apagar esse furor, né? Vai dar uma sossegada, né? Baixas expectativas. Você tem o desejo de que o paciente deseje, o paciente faça análise, agora não querer o bem, querer curar e querer, né, todas essas outras coisas. Ou a pessoa desiste, porque ficar numa prática psicanalítica, nesse fogo de querer curar os outros, de querer sarar os outros, né, de querer fazer o bem para todo mundo,
né, a minha grande vocação é ajudar pessoas, não é o que eu vejo não é um perfil para quem vai trabalhar com psicanálise, porque isso é tão narcisista, né? Ah, eu gosto tanto de ajudar pessoas, por isso que eu trabalho com isso. Então, olha o que estou fazendo, pensando no vídeo anterior, né? Olha eu aqui, o sujeito que é falado, olha eu aqui fazendo isso, olha eu ajudando. Então, vai muito mais por essa via. Aí diz aqui, bom, Freud começa primeiramente dizendo que a formação médica é um critério totalmente secundário para a prática psicanalítica, antes de tornar-se mais incisivo no plano epistemológico, enfatizando até que ponto a formação médica não diz respeito em nada ao analista. Certo? Ele até coloca, ele se lança até mesmo em um ataque geral contra os médicos, com um tom muito polêmico. Para a lei, é charlatão aquele que trata dos doentes sem poder provar que possui um diploma de médico do Estado. Eu preferiria outra definição. É charlatão aquele que empreende um tratamento sem conhecer os conhecimentos e as capacidades requeridas. Então, nesse sentido, poderia ser um charlatão médico, né, que não estivesse dentro de uma formação psicanalítica colocando em prática aquilo que a psicanálise propõe. Então, esse negócio assim, eu sou meio psicanalista, uso umas coisas da psicanálise aqui e ali, então, às vezes eu posso pensar nisso como uma forma antiética de estar usando a psicanálise, né? Porque ou é a psicanálise ou você não está fazendo psicanálise. Que também é um ponto que se critica muito a psicanálise, do tipo, então ela fica de uma coisa meio que hermeticamente fechada, então a psicanálise só se explica pela psicanálise, está fechada a psicanálise. Mas aí fica o debate que eu acho que é muito importante pra gente, né? Fica nesse posicionamento de é ou não é. Acho que essa questão do paradoxo, pegando um pouco a ideia do Winnicott, não deve ser resolvido o paradoxo, o movimento o tempo todo, né? Ele diz aqui, além disso, Freud faz observar que a vontade de curar, o furor sanandi, que anima certos médicos, pode ser um obstáculo à própria cura psicanalítica. Por isso que o Lacan vai comentar que uma das profissões que ele não indica, óbvio, num tom provocador, né, óbvio, que ele não indica a psicanálise é para psicólogo, porque na psicologia é muito comum esse tipo de necessidade, né, de querer curar alguém. Isso é falado na psicologia, obviamente, você tem lá as várias abordagens, né, que está sempre dizendo para não ficar nesse lugar, nesse furor de querer curar o outro, né? Se você enxergar o que acontece normalmente numa formação de psicólogos, você tem uma expectativa muito grande no começo da faculdade, de salvar o mundo, vou curar todo mundo, né? Vou fazer isso, isso, isso. E ao longo do processo, né, das aulas, da formação, o esperado e acho que o mais saudável é que você vá ficando um pouco mais modesto nas suas expectativas, né, nos seus anseios e vai percebendo assim que é muito pouco que você pode fazer, né? E esse muito pouco é o esperado, porque esse muito pouco ele vai ser levado então para o início de prática, e nesse início de prática você vai ter ali o paciente colocando uma série de coisas, e sem fazer grandes intervenções por parte do psicanalista, e aos poucos a coisa caminhando numa toada que o próprio paciente vai mostrar que velocidade que ele anda. Que até tem o Freud coloca assim que o paciente, nesses artigos sobre técnica, né? Que os pacientes muitas vezes perguntam, quanto tempo vai durar a minha análise? Ele fala, é uma caminhada, mas para saber quanto tempo dura, eu preciso saber que velocidade que você anda. Então, é a própria análise que vai dizer o tempo de análise e também levando em consideração que você vai ter aí, às vezes, vários terrenos. Às vezes você está num plano, vai numa velocidade. Às vezes você está numa fase ladeira abaixo, vai em outra velocidade. Às vezes tem uma rampa ali, tem uma parede quase 90 graus, a velocidade vai diminuir radicalmente, né? Então, por isso que o Lacan faz essa provocação. Acho que é uma provocação muito importante, né? Até eu brinco, né? Quando eu vou começar cada semestre da supervisão, eu pergunto, né? O que vocês querem, né, na sua clínica, o que vocês esperam do atendimento? E muitas vezes cai assim, querer fazer o bem para o outro, né? Querer o bem do paciente. E aí eu retomo um pouco o seminário 7 do Lacan, né? O perigo de querer fazer o bem, né? Que eu acho que de alguma forma se aproxima com esse furor sanandi aqui. E pensando assim que talvez as maiores atrocidades da humanidade, né, foram feitas pensando no bem do outro, né? Estou fazendo isso para o seu bem.
E em nome desse fazer o bem para o outro, é possível colocar qualquer coisa, até as atrocidades mais bizarras possíveis, né? Depois, a delicada técnica da psicanálise. Aí ele vai colocar assim, a primeira pergunta do interlocutor, porque o Freud está fazendo nesse texto meio que uma interlocução com um suposto ouvinte ali, está dialogando, e ele diz assim, que pergunta ao analista, empreende com o paciente para o qual o médico não foi de nenhuma ajuda. Freud responde. Não, vou voltar aqui. A primeira pergunta do interlocutor que pergunta o que o analista empreende com o paciente para o qual o médico não foi de nenhuma ajuda, Freud responde. Não ocorre entre eles nada além do seguinte, eles falam juntos. O analista, aí olha só, o analista convoca o paciente em certa hora do dia, deixa-o falar, ouve-o, depois lhe dirige a palavra e deixa-o escutar. Que é um conceito muito legal, né, que o Freud usa, que é o só depois, que o Lacan vai resgatar isso. Um conceito fica meio que perdido assim, por cima, que é a ideia assim, você precisa, como o Lacan traz a ideia de inconsciente estruturado como uma linguagem. Então assim, você precisa esperar a frase se montar e até o seu ponto final. Então a pessoa começou a falar alguma coisa, se a gente for pegar as falas do senso comum, né, e até de outras práticas profissionais, o sujeito está falando algo e o outro já vem fazendo intervenções. Então a fala está indo aqui e o outro falando em cima o tempo todo, né? E causa aquele efeito, né? Aquele efeito My Endless Love, né? Que o Lionel Richie e a Diana Ross, um fala, aí outro vem com a segunda voz, aí se completam, se olham, né? Então eu tô falando um negócio, aí o profissional, a pessoa já entra comentando alguma coisa comigo, aí você fica assim, putz, que legal, tá percebendo tudo que eu tô falando, que eu falo, ela completa, aí eu falo, ela completa, aí ela fala, eu completo, e fica essa coisa, né? Lionel Richie, Diana Ross, fofa, de um completando a fala do outro. E a psicanálise é justamente um tipo de encontro que não tem essa dinâmica, né, de primeira e segunda voz, né, de dueto. A ideia é assim, vai falando, você vai falar e eu vou te escutar até você colocar o ponto final. E fala, 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 fala. É muito interessante que várias pessoas com o tempo, né, se dão conta assim, que na análise é o primeiro lugar que de fato conseguem falar até o fim. E que até se surpreende, né? Porque quando você está falando no senso comum por aí, você fala, o outro já vai pontuando em cima e perguntando em cima, e nisso já fez tudo isso. Então na análise não, na análise você vai falar, 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 e o sentido vai ser dado lá quando você colocar o ponto final. Aí o Freud coloca. Então, depois que a pessoa termina de falar, então entra e vem a fala do analista. Então você tem essa questão de uma espera, né? Que talvez só a psicanálise se propõe a isso, pelo menos nesse contexto que está trazendo aqui, diferente da medicina. E diz aqui, né, ó, embora julgue secundária a questão de ter recebido ou não uma formação médica, Freud, a compensação, enuncia nesse texto uma dupla exigência, a qual devem se formar todos os psicanalistas. Qual que é a dupla exigência, né, ó? Então vamos colocar aqui, uma formação, né, e fazer uma análise pessoal, para que eles experimentem em seu próprio corpo, mais exatamente sua própria alma, os processos cuja existência é afirmada pela análise. Que é o que eu já falei em outros vídeos, que é o tripé, na verdade. Está falando de duas coisas, mas quando eu falo da formação no instituto, nessa formação você faz a supervisão. Então você tem ali a formação em algum lugar, o seu estudo, seu grupo de estudos, seu cartel, sei lá eu. Você faz supervisão com alguém e você também faz sua análise pessoal. Você precisa passar pela experiência de fazer análise para poder ser um analista. Não tem essa de... Digo que não tem essa, mas existem pessoas assim, mas eu acho muito sem sentido, assim, você trabalhar com psicanálise sem ter passado ou sem passar por uma experiência psicanalítica, né? Então eu posso pensar na pessoa, que eu já escutei muitas vezes, que até faz terapia com alguém, mas quer exercer a psicanálise, eu acho um pouco dificultoso, assim, como é que você vai conseguir colocar na prática a psicanálise se você também não passa por essa prática, né, como no lugar de analisando. Mas enfim, isso aí é uma questão também, a gente percebe que desde lá da época do Freud já está se discutindo o que é o que não é. Eu só estou colocando mais um ponto aqui a se pensar. O que mais tem aqui? Ele pode ir mais embaixo. Aí diz aqui, ó, o apelo à experiência sobre si, olha que legal, né? Por que que é importante você fazer essa análise com o analista, para ser psicanalista?
Entre outras coisas, é necessário para colocar à prova a teoria dos processos psíquicos. A psicanálise é principalmente uma questão de tato por parte do analista, no manejo da interpretação. Aí vem uma citação: você cometerá uma falta grave se, por exemplo, em sua preocupação de abreviar a análise, você jogar suas interpretações sobre o paciente assim que as tiver encontrado. Volto a falar, espere, a coisa é lá no final. É muito comum querer mostrar o saber logo no começo. E aí, como diz o Winnicott, ele diz quanto do meu tempo, né, ou quanto do tempo do paciente, do dinheiro, eu fiz eles gastarem para ficar me exibindo com interpretações que só serviam para mim. Né? Se você sacou alguma coisa, não adianta falar. É aquela lei do micro-ondas, esquenta rápido, esfria rápido. Você faz essas grandes intervenções no começo, uau, né? Que coisa incrível. Mas veio isso, depois vem na sequência, tá, mas eu faço o que com isso? Então eu preciso saber esperar, lembra do só depois vem o sentido, depois vem a sua colocação. Espere, né? E aí diz aqui Freud retoma a ideia de crença que ele introduzirá em 1890 em O Tratamento Psíquico. Olha que legal. O neurótico começa o trabalho porque ele atribui uma crença ao analista e acredita nele porque adquire, em relação à pessoa do analista, uma posição afetiva particular. A criança, ela também acredita apenas nas pessoas das quais depende. Então é interessante isso, né? Porque isso vai dar aquilo que o Lacan chama de sujeito suposto saber, né? Então, o que move esse processo, o que possibilita o processo, é essa crença na pessoa do analista. Então, a gente coloca aqui, essa influência sugestiva não serve para reprimir sintomas, não é essa a ideia, né? E o que diferencia o método analítico dos outros procedimentos psicoterápicos, e sim como força de pulsão para superar as resistências. Eu vou ler de novo, ficou super estranho a fala aqui, não. Essa influência sugestiva não serve para reprimir os sintomas. É o que diferencia o método analítico dos outros procedimentos psicoterápicos, e sim como força de pulsão para superar as resistências. Então a figura do analista, a crença na figura do analista, meio que vai ser uma mola propulsora para conseguir superar resistências, e não para reprimir sintomas, né? Tanto é que é muito comum na análise, pensando na transferência como uma resistência, né, de criar-se aquele amor transferencial, isso se muito mais uma inibição, levando a pessoa a reprimir sintomas, do que de fato um convite, né, de alguma forma, para que tenha uma força, para que esse material possa superar as resistências. Então a gente não pode cair no engano, né, de muitas vezes o lugar que é colocado você como analista. Não lembre-se, eu já falei em outros vídeos, o famoso não é comigo. Você é colocado nesse lugar, mas você não pode ocupar esse lugar. Porque ocupar esse lugar vai implicar a repressão de uma série de coisas. Agora, poder ficar nesse lugar, né, utilizar esse lugar, mas se descolar dele, né, de forma a não repetir, levando ao final da repetição que é o abandono, mas esse afastamento, usando um termo de Winnicott novo, suficientemente bom, né, de afastamento, é um suficientemente se afastando para que possa vir vindo, aí sim é possível contornar as resistências. E aqui, bom, ele fala então, e Freud anuncia, portanto, as condições de regulamentação para o exercício da psicanálise. Aí ele diz aqui, ó, Freud esboça então o retrato ideal de uma escola superior de psicanálise, que ensinaria a psicologia das profundezas, a biologia, a ciência da vida sexual, uma iniciação aos quadros clínicos da psiquiatria, e agora a parte, né, que às vezes esquecem, né, nas formações, mas também a história da cultura, a mitologia, a psicologia das religiões e a literatura. Um programa que nenhuma faculdade de medicina poderia realizar. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos.